Bem, vamos voltar lá para nossa aulinha, né? E agora a gente vai falar sobre a lei de Fourier, beleza? Então, aqui, como eu falei para vocês, né? Eu expliquei para vocês o que é condução, radiação e convecção, que são formas de transmissão de calor, beleza? E a convecção, né? Eu escrevi aqui, ó, um pequeno, né? Tópicozinho para a gente poder lembrar, né? Olha só, tem a ver com deslocamento de massa, né? Que, no caso, seria massa de ar quente, né? Ou de água, no caso. Ela acontece em fluidos, né? Ela sobe, né, levando aquele calor com ela. Joia? Antes da gente começar a lei de Fourier aqui, eu acabei de lembrar, né, de uma coisa muito importante aí que eu esqueci de mencionar na outra aula, mas eu vou mencionar aqui, não tem problema. A garrafa térmica, pessoal, né, aquela garrafa de café que você tem na sua casa aí, né, ela envolve, né, as três formas de condução aqui, e eu vou explicá-la para vocês aqui. Bom, a garrafa térmica, ela é feita, né, primeiro de uma capa, ok? Tem uma capa lá. E aí dentro dela a gente tem uma parte que é feita de vidro, não é isso? Feita de vidro, assim, é um material espelhado. Não sei se vocês, claro, todo mundo já fez isso, né? Meteu o olho assim dentro da garrafa para poder ver o que tem lá dentro. E aí percebeu que lá dentro é tudo prateado, assim, né? Na verdade é espelhado, tá bom? Eu vou explicar por que que acontece isso. E, claro, né, não pode faltar a tampa da nossa garrafa aqui, ok? Aqui eu vou desenhar, então, vamos supor que essa garrafa estivesse cheia de café. Okay, então, eu vou botar aqui o café. É café quente, né? Você vai ver que a garrafa funciona, né, tanto para manter coisas quentes, quanto para manter coisas frias também, tá bom? Então, pode ser a mesma garrafa. Né? Não tem nenhuma específica, né, para cada coisa. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Você vai ver que essa pequena lâmina de vidro, né, refletor que tem aqui ao redor do café, ela fica separada da camada externa por vácuo, tá bom? Então, nessa região aqui que eu estou destacando em vermelho, olha só, essa região entre o vidro e a capa da garrafa, né, não tem nada ali, né, foi retirado o ar. Qual que é a função disso, né? É evitar a perda de calor através de condução. Lembra que eu falei que a condução ela precisa de um meio material, né? Então, quando a gente coloca essa garrafa num meio onde tem vácuo, né? O calor ali não consegue escapar por condução, tá bom? Então, o vácuo que existe nessa garrafa térmica aqui, ele serve para impedir a condução, aliás, a transmissão de calor por condução, tá bom? É para isso que serve o vácuo. A camada espelhada, né, é para impedir a perda de calor através de radiação. Lembra que eu falei que a radiação ela pode ser refletida, né? Nós ensinamos aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó, a radiação, né, para combater a perda de calor por radiação. Essa camada é espelhada. Dessa forma, o calor ele fica sendo refletido aqui dentro o tempo todo, né? Sem conseguir, né, escapar aí da nossa garrafa. Muito bem. E a tampa, né? Qual a função da tampa? A tampa, né? Por que o café tem que ser mantido, né, fechado ali a tampa? Porque ele esfria mais rápido e tal, né? Mas por que isso acontece? É por causa da convecção, pessoal. Convecção foi a última coisa que nós explicamos, né? O que acontece? O, o café ele está quente, beleza? Então ele aquece o ar que está aqui dentro da garrafa. Quando a gente abre a tampa, esse ar quente, tá bom? Como o ar é menos denso, né? Ele sobe, tá? Então ele vai sair da garrafa. Esse ar quente, esse ar todo que foi aquecido aqui, ele sobe. E aí, como ele subiu, né? Ele estava quente, ele está levando o calor daquele café embora, né? Então, é o que eu falei, né? Acontece lá através de deslocamento de massa. Então, no momento que esse ar quente sai da garrafa, ele leva com ele calor. E aí entra uma camada aqui, ó, de ar frio no lugar dele, né? Já que o ar quente saiu, aqui não pode ficar vazio, né? Vai entrar uma camada aqui de ar frio. Esse ar frio vai receber calor do café quente, né? E esse ar frio vai ficar quente. Quando esse ar frio ficar quente, ele vai também sair e aí isso vai ficando num ciclo que vai apenas retirando o calor do seu café. Então é importante você manter a tampa fechada por esse motivo, para que não ocorra a perda de calor através de convecção.
Então era isso que eu tinha para falar sobre a, a garrafa de café, tá bom? Vou até sinalizar aqui, ó, por exemplo, no vácuo aqui, né? Vamos escrever assim, ó. Vamos escrever aqui, ó. Vácuo, né? E aí eu tô falando de condução, ok? Aonde mais? Aqui eu tô falando, aqui ó, tem um espelho, né? Vamos ver aqui, ó. Tem o vidro espelhado, né? Assim, o espelho é para evitar a perda de calor por radiação, ok? E a gente tem, claro, né, a tampa, que é para evitar a perda de calor por convecção. Por convecção. Ok? Então, fica aqui um pequeno esqueminha, né, falando aí sobre as três formas de transmissão de calor na sua garrafa térmica. Bora agora para a nossa lei de Fourier. Tá bom? Para a gente poder explicar a lei de Fourier, pessoal, eu quero que vocês imaginem, né? Eu vou desenhar aqui, claro, né, para ficar mais fácil, uma parede, tá ok? Uma parede. Eu vou desenhar aqui essa parede bonitinha. Tá bom? Aí, quando eu desenhar essa parede, eu vou desenhar uma fogueira também. Tá? Eita, mas... Ok. Deixa eu ver se eu acerto. Eu errei. Ok, beleza. Aí tem aqui uma parede. Aí vamos imaginar, ó, eu vou só prolongar essa linha aqui para a gente poder imaginar, né? Claro. Pronto, fica mais fácil imaginar que eu tenho uma fogueira aqui. Tá? Então, do lado de cá, eu vou desenhar uma fonte térmica, né? Tem uma fogueira aqui, tal, muito fogo saindo. Parece o Gasparzinho, só que do mal, né? Muito bem. Aí eu vou desenhar o centro aqui, ó, pra ficar bonitinho, laranja, ó. E a borda eu vou desenhar de vermelho. Muito bem. Então tem aqui um fogo, né, muito intenso. Vamos imaginar que aqui tem um fogo muito intenso. E você seja uma pessoa que esteja aqui do outro lado, ok? Esteja aqui do outro lado. O que vai acontecer? O calor, para ele chegar até você, né, ele vai ter que passar por essa parede aqui, tá bom? Então, vamos imaginar que o calor ele vai atravessar essa parede e vai conseguir chegar até você. Bom, aí vai depender de algumas coisas, né? Por exemplo, será que o material que é feita essa parede implicaria de como esse calor atravessaria ela? É claro que implicaria, né? Por exemplo, se fosse feito de metal, o metal ele é um ótimo condutor, então o calor passaria por ela com uma facilidade muito grande, tá? Agora, se for um material, por exemplo, cerâmico, né? Cerâmico ele não é bom condutor de calor. Então, cerâmica ele dificulta, né, a passagem do calor. Então, esse fator também seria um obstáculo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou chamar esse coeficiente, né, de coeficiente de condutibilidade, ou seja, quanto mais alto for a condutibilidade, vamos colocar condutividade, né? Quanto mais alto for a condutividade térmica, melhor vai ser, certo? Então, vou colocar aqui, ó. Aliás, vou chamar de K, tá bom? Então, o coeficiente de condutividade vou chamar de K. Beleza. Do que será que depende além disso, né? Bom, eu acho que depende também, olha só, da área dessa parede aqui, né? Porque, por exemplo, se a área dessa parede for pequena, né, então uma quantidade menor de calor vai conseguir passar, porque afinal de contas, imagina, é como se várias pessoas quisessem passar numa porta estreita. E aí, quando eu alargo essa porta, eu facilito para as pessoas poderem passar por ela, né? Então, se essa área for grande, né, o calor vai poder fluir por essa área grande, tá bom? Então, a área dessa parede aqui é uma coisa que influencia, com certeza, né? Então, ó, a área também influencia, tá? Eu vou destacar essa área em verde, ok? Vou fazer umas retinhas assim, ó.
poder meio que achurar essa área, tá bom? Pronto. Então, eu estou destacando aqui essa área em verde, ok? Então, a gente vai ver que depende também da área, tá? Qual é a outra coisa que depende também? Depende da diferença de temperatura, tá bom? Como assim diferença de temperatura? Bom, você vai ver que aqui aonde o fogo tá, eu vou chamar que, tipo, temperatura aqui vai chamar T1, tá? E aonde você está, né, existe uma temperatura aqui, ó, T2, ok? Então, quando o fogo atravessa aqui, ele sai desse lugar com temperatura T1 e ele é capaz de produzir uma temperatura aqui que nós chamamos de T2, tá bom? Então, vai depender aqui também, pessoal, depende também da diferença de temperatura, tá? Depende da diferença de temperatura. Você vai ver que é proporcional, tá vendo? É proporcional, tá todo mundo aqui multiplicando bonitinho, né? Então, esse cara aqui, ó, quanto maior for a diferença de temperatura, mais intenso vai ser o fluxo de calor, tá bom? É porque, por exemplo, imagina que o fogo, né, estivesse tentando ir para um lugar que também está quente, né? Ou seja, pô, né? Lá também já é um meio que tem muita energia. Então não faz sentido, né? O fluxo de calor, de energia, né, que vai existir daqui para cá, vai ser menor, né? Afinal de contas, o outro meio também está muito energético. Agora, quando a temperatura T2 é mais baixa, então quer dizer que o outro meio é pouco energético. Então eu consigo enviar mais calor para lá, ok? Beleza. Então depende da variação de temperatura. Ok. E aqui, pessoal, vai ser inversamente proporcional, olha só, a distância L. O que é a distância L? É a espessura dessa parede. Pô, é claro, né? A espessura dessa desgrama aqui vai impedir, né? Ela vai tornar mais difícil, no caso, a minha condução de calor, né? Se ela for uma parede muito grossa, como é que eu vou fazer? Né? O calor não vai conseguir passar ali com facilidade, né? Então, a espessura dessa parede aqui também faz diferença, tá? No caso, se for uma parede grossa, então, quanto maior essa dimensão, pior é, no caso, para o calor passar. Tá bom? Então, ela é inversamente proporcional. Se isso aqui for muito grosso, pouco calor entra, né? Consegue passar por ela. Tá? Então, essa aqui é a minha definição, olha só, de fluxo de calor. Ok? Aí ele é denominado por essa letrinha aqui, ó, que é chamada de φ. Tá? É o φ, acho que é. Vou confirmar aqui para vocês rapidinho. Vamos colocar aqui a letra symbol. É isso mesmo. Quando eu aperto o F aqui, aparece essa letra. Tá? Vou aumentar ela bem aqui para vocês verem que letra grega é essa. Tá? Essa seria aqui, no caso, o meu φ. Tá vendo como é que ficou igualzinho? Né? O meu parece só um pouco anêmico, mas é igual. Tá? Beleza, então o φ, pessoal. O φ, o que é o φ? O φ é fluxo de calor, tá bom? E eu expliquei para vocês como que acontece e do que depende esse fluxo de calor. Depende do K, que é o coeficiente de condutividade térmica, depende da área, depende da variação de temperatura e da espessura da minha parede, tá bom? Vamos colocar aqui a unidade de medida do φ. Tá? O φ ele é dado em joules por segundo. Tá bom? Ou seja, como nós estamos medindo o fluxo de calor, é tipo, eu estou falando a quantidade de calor que consegue passar para o outro lado por unidade de tempo. Então, é tipo joules por segundo. Isso aqui é a mesma coisa que watts, tá bom? É uma unidade de medida aí também, o watt, que é denominado aí pela letrinha W, né? Então, quando eu coloco assim, 5.000 W, né? 5.000 watts. É interessante você saber que isso aqui, ó, se vincula perfeitamente com a fórmula de potência, tá bom? Então, eu posso escrever que o fluxo de calor, eu vou utilizar aqui, ó, o fluxo de calor, ele é igual à fórmula da potência, tá bom? Então, é porque ele tem a mesma unidade de medida, tá bom, pessoal? A potência também é dada em joules por segundo e watts. Então, ele é igual à potência, que é a mesma coisa que energia
dividida pelo tempo. Tá bom? Então, eu posso igualar as duas fórmulas, olha só. Eu posso, já que é tudo igual, né? Olha só, você percebe que o fluxo de calor é igual à potência, que é igual a E vezes T. Então, se o fluxo de calor é esse aqui, eu posso, olha só, igualar os dois, tá bom? E aí, existem exercícios que você vai ter que fazer isso aqui, tá bom? Perceba que aqui agora eu envolvi nessa equação aqui, ó, de fluxo de calor, né? Eu envolvi o tempo, envolvi a quantidade de energia, tá bom? Lembra que joules também pode ser transformado para calorias, né? Tem o fator de conversão, né? Que uma caloria equivale a aproximadamente aí 4 joules, né? 4,18, né? Mas vamos colocar 4. Vamos colocar uns 4,18. 4,18 joules, tá bom? Então, lembrar dessas relações. Alguma dúvida, né? Eu estou tão acostumado a perguntar isso, né? Se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Vocês podem encaminhar para mim, tá bom? Mas a lei de Fourier é essa lei aqui, né? Vamos destacar a lei de Fourier. Eu só voltar com ela para o lugar aqui. Ó. Pronto, voltei com ela para o lugar. Então, a lei de Fourier, tá bom? É essa leizinha aqui, vamos destacar ela em vermelho, fazer um quadradinho vermelho ao redor dela aqui, ó. Pronto, lei de Fourier. Tá certo? Então, com isso, finalizamos o nosso conteúdo, né? A termodinâmica ainda vai vir, né? A termologia é uma matéria muito grande, né? Então, ainda tem a parte de termodinâmica, que agora a gente vai começar o estudo dos gases, tá? Ideais, né? E toda aquela parte. Bom, então vamos finalizar por aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me encaminhar, perfeito? Estou à disposição. E é isso aí. Até a nossa próxima aula. Valeu, valeu.